Estamos no ar para mais um Pode Inovar na Amazônia, né? Hoje eu tenho o prazer de receber vamos dizer assim, uma convidada ilustre. Eh, Sou muito fã dela, parte empresarial, parte de empreendedorismo, parte de pessoa. Bem-vindo, professora Maria do Carmo, né? Bem-vindo ao Pode Inovar na Amazônia. Eu que agradeço, Afonso, a oportunidade de estar aqui na Pode Inovar, né, no Pode Inovar da Amazônia, junto com pessoas que estão transformando aí o mundo e penso que nós estamos fazendo esse papel que é de grande valia para as futuras gerações. Então, eu é que agradeço. Professora, no primeiro bloco do nosso podcast, a gente sempre deixa o nosso convidado à vontade para falar um pouco da trajetória, da carreira. Então, fala um pouco da Maria do Carmo, né? As pessoas ela têm uma visão já conceituada como fametro, como empresária, mas eu queria que o povo conhecesse um pouquinho mais de você como pessoa, como Maria do Carmo. Então, conta a tua trajetória de vida, né, até o momento de hoje. Gostaria que o pessoal te conhecesse melhor. Então, olha só, as pessoas elas às vezes olham o momento presente, mas a gente tem aí uma caminhada muito longa, a exemplo de qualquer cidadão aqui, né, do nosso estado, da nossa cidade, que está aí na labuta diária, estudando, trabalhando, fazendo aquele movimento que eu digo que é o papel das pessoas ordinárias, né? São as pessoas que de fato transformam o mundo, que são aquela engrenagem da máquina que funciona, né, a despeito de existirem aqueles que se destacam. Acho que hoje eu estou nesse papel de mais exposição, mas, vamos dizer assim, mais para trazer visibilidade para que as futuras gerações, como eu costumo falar, tenham um exemplo, e eu quero realmente ser um exemplo de que para qualquer pessoa você pode sonhar, ser o que quiser, se você se empenhar para isso e tiver as condições favoráveis. Então, assim, eu tive lá atrás, na minha adolescência, na minha vida já como estudante, família, né, que eu também casei muito jovem, tive filhos muito jovens, eu tive um ambiente propício. Então, assim, o meu objetivo é mostrar que isso é possível quando você tem as condições favoráveis, e não é difícil para ninguém. Certo. Professora, como é que foi a tua entrada no ramo educacional, na área educacional? A educação, ela sempre esteve muito presente na minha vida, sempre. Acho que, para mim, a educação não é um negócio apenas, é uma missão. Então, quando eu pude aliar empresa, que eu sempre quis empreender, a um ramo que eu gosto, que é a educação, aí pronto, a gente começou um trabalho que fluiu naturalmente. A visão que eu trouxe para dentro da minha faculdade é aquela que eu tinha de como ter um ambiente ideal para crescer, né, e ter aquele caminho que muitos professores me indicaram ao longo da minha vida, de que o conhecimento de fato transforma e é algo que só depende de nós. Claro, de novo volto à questão do ambiente propício. Dentro da FAMETRO nós criamos as condições para que as pessoas desenvolvessem seus talentos com professores capazes, apaixonados pelo que fazem, e aí motivando naturalmente os alunos em algo que às vezes é tão complicado, porque a maioria dos nossos universitários tem que trabalhar, a maioria, e tem uma rotina puxada. Então, você tem que chegar no ambiente universitário, acadêmico, para estudar, ele tem que ser bom, né? Tem que ser prazeroso. Então, acho que esse foi o segredo do sucesso para nós e é o que a gente tem feito. Professor, vamos falar um pouco da FAMETRO. Quantos alunos tem a FAMETRO hoje, mais ou menos? Em quantos municípios, e quais as localidades que a FAMETRO, a estrutura da FAMETRO hoje? Olha só, eu Só pra gosto, ter uma eu, ideia. eu, eu gosto de falar da FAMETRO como um exemplo do que. Porque a gente está no Brasil e a gente está num lugar que você, como empresário, deve saber o número de negócios que fecham e não dão certo são muitos, né? A gente tem aí
Mas também temos muitos negócios bem-sucedidos aqui, inclusive o seu, Obrigado. Obrigado. né? Então, assim, a gente precisa mostrar isso também, que há um mundo possível e que é muito bom, né? Que é o mundo do empreendedorismo, o mundo do empresariado. A gente não pode, como alguns querem, criminalizar quem empreende, quem enriquece. No Brasil, nós criamos uma cultura, às vezes, que é, assim, incoerente. Eu cresço à custa do empresariado, né, porque desenvolve as cidades, enfim, geram renda, emprego, e ao mesmo tempo eu vejo o empresário como um inimigo. Então, isso daí é péssimo, péssimo para quem está, vamos dizer assim, tentando empreender. Então, a gente começou lá em 2002, né, com 20 salas de aula, com 160 alunos, e hoje, 23 anos depois, nós temos mais de 50 mil alunos e mais de 1.500 salas de aula. Sensacional. Então, isso 23 anos de fica trabalho. 23 anos de trabalho, Parabéns para que, você. olha, passaram rápido demais, viu? Eu não senti o peso desses anos. E isso mostra que quando você faz um trabalho sério, que quando você é apaixonado pelo que você faz, o sucesso é inevitável. Coisa boa, né? Então, assim, a despeito das condições nem sempre favoráveis, a gente conseguiu crescer. E ao contrário do que alguns propagam, cresceu por isso, por aquilo, por contingências políticas, não. Nós crescemos à custa do nosso esforço e com o apoio dos nossos alunos, porque a FAMetro é uma empresa 100% privada que vive e sobrevive dos recursos que vêm dos nossos alunos. Então, nós não temos apoio de nenhuma empresa pública, não temos nada, não devemos nada a não ser os impostos que são absurdos, né, que a gente paga direitinho. Então, assim, eu considero a FAMetro de fato uma empresa bem-sucedida porque faz aquilo que tem que ser feito. Professora, e a FAMetro está em Manaus e quais são as outras localidades? Então, hoje nós já extrapolamos as fronteiras do norte, né? Nós estamos em outras cidades, também aqui no norte, por exemplo, nós estamos no Pará, Belém, Santarém, estamos em Roraima e Boa Vista, e agora já nos aventuramos para o Nordeste. Já abrimos a nossa unidade em Fortaleza, estamos chegando em Brasília, futuro aí tem Goiânia. Então, além, claro que foi a nossa primeira opção, nós levamos a FAMetro para o interior da... Professora, não é franquia, é da unidade da... Essas que a gente tem são próprias. Nós Certo. temos em 6 municípios, também aqui do estado do Amazonas, 6 unidades próprias, que são Parintins, Coari, Tefé, Tabatinga, Manacapuru e Taquatiara. Essas são unidades nossas da FAMetro. E temos mais de 40 polos espalhados por todo o interior. Aí são polos parceiros. Não são franqueados, são parceiros de fato. Então, assim, a FAMetro hoje está levando a educação também para o nosso interior e estamos fora também daqui do estado com outros polos. A gente tem polo em Itajaí, Campina Grande, ou seja, Itajaí, Santa Catarina? a gente está chegando, né, no sul. Professora, e assim, eu perguntei sobre franquia porque, falando como de empresário para empresária, chega um momento que você solidificou uma marca, né? E nada mais justo de que você expandir. Sim. E a questão da franquia, de parcerias, é o que há de mais moderno. Você não consegue administrar sozinho, expandir numa velocidade que vocês estão, né? Trabalhando de forma honesta, se não tiver essas conexões, né? Isso é mais que natural. O modelo de franquia ele até foi pensado por nós, mas nesse momento nós achamos que para a nossa realidade aqui amazônica, talvez não fosse vantajoso para o nosso interior. Então, assim, talvez no futuro a gente adote o modelo de franquia, que tem suas regras próprias, né? E a gente preferiu fazer esse modelo parceria, polo parceiro, como a gente chama. E de fato é um parceiro porque a gente colabora, a gente também contribui, e isso tem dado aí um apoio muito grande, principalmente para o povo do interior, que tem tido a oportunidade de se desenvolver, né? O custo é menor
E o nosso parceiro, ele é o dono, né, daquele lugar, então ele tem interesse também em desenvolver. E isso para nós é muito bom porque cria, de fato, Um vínculo. não só um vínculo, mas é um meio de sobrevivência num lugar que não tem desenvolvimento econômico. O nosso interior é muito pobre, Muito. não tem matrizes econômicas, as pessoas ficam dependentes do governo, das prefeituras, né? E às vezes a potencialidade é muito grande, eles não conseguem romper essa barreira. Eu acho que com isso a gente tem levado aí um trabalho, não só que vai favorecer a sociedade como um todo, que é a educação, isso daí é fato, mas também de criar, né, meios de novos potenciais econômicos para aquelas regiões. Porque não só para o parceiro, que ele tem a sua receita muito boa, aí já emprega, já chama alguém, entendeu? Né? Desenvolve o mercado local, mas no futuro também vai criando consciência nas pessoas de empreendedorismo local, porque cada região tem a sua potencialidade, tem a sua vocação para trabalhar alguma coisa na economia, e a gente está vendo isso e mapeando com muito cuidado. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Professora, o fato de ser mulher é um desafio quando tu chega ali no tamanho que tu já chegaste como empresário? No Olha- mundo de hoje? Olha, nunca foi, tá? Eu sempre digo que eu nunca tive dificuldades por ser mulher em nenhum setor que eu transitei, né? Na educação, trabalhei no distrito industrial, eu fui funcionária pública, eu dei aula, eu circulei por muitos espaços, nunca tive problemas. Hoje eu vejo com tristeza que ao invés da gente evoluir, a gente está retromarchando. Eu não sei se é o discurso que chama muita atenção, mas isso tem levado a uma distorção, sabia? Então, talvez na política a gente vê essas questões de violência política. Eu espero, aliás, eu ignoro essas coisas, né? Talvez já tenha sido objeto de ataques nesse sentido, mas eu realmente ignoro porque eu acho que a gente tem que se fazer respeitar pela competência, né? Não pelo seu gênero, não pelo... Eu não reivindico nenhum tipo de benefício e também, não abro mão dos meus direitos. Eu digo assim, cara, a gente não precisa brigar por coisas bobas. Eu acho que, vou dar só um exemplo e não que esse exemplo não seja ofensivo, é só para ser bem claro. Não vejo problema nenhum em você pedir, vamos dizer assim, para um homem, olha, troca aqui o meu pneu. Eu não vou fazer questão de trocar pneu. Por outro lado, se o homem quiser lavar a louça em casa para ajudar a mulher, muito bem, mas se não quiser também, gente, eu acho que a gente não precisa brigar por coisas tão pequenas, entendeu? Então, assim, eu acho que homem e mulher nasceram para se complementar. Isso é bíblico, não? Amém. Então, assim, a gente tem que levar a sério esse papel de companheirismo dentro do casamento, nos papéis que a gente representa. E eu tenho certeza que hoje, até por uma questão de volume, né, nós somos a maioria mesmo da população, a maioria do eleitorado, a mulher está naquela fase que ela está cada vez mais, vamos dizer assim, mostrando e demonstrando, na Na verdade, independência. aí não só a independência, mas o seu valor perante a sociedade. Então, a gente está no momento aí de celebrar as conquistas. Professora, os desafios, né? Me fala um pouco. Eu, como empresário, a gente estava conversando agora em off, né, antes da entrevista, sobre a logística da nossa região. E como que é o desafio de empreender na área educacional com a distância? Você pega, por exemplo, daqui para Erunepé, é uma distância muito grande, São Gabriel da Cachoeira, enfim. Qual é o desafio de você trabalhar na área educacional com o tamanho continental do estado do Amazonas? Olha só, Afonso, eu digo sempre que a minha motivação para vir à vida pública é de ver e assistir. Eu não sou de assistir passivamente,
situações que vão se colocando aí, por exemplo, Manaus, o Amazonas, que é um estado de dimensões continentais, cabem vários países da Europa dentro do Amazonas. Então, assim, a gente precisava já ter pensado na logística, porque você manter, nós estamos falando de um século XXI, onde foguete já dá ré. Então, a gente depender, né, de meios de transporte que são não só precários, praticamente pré-históricos, na nossa região, que é uma região que tem um potencial enorme. Então, eu digo, já teríamos que ter pensado em vários modais e várias soluções de transporte dentro do estado, né? A gente está mapeando aí o estado do Amazonas e a gente, inclusive, você falou de Irunepé no meu projeto, nós vamos ter algumas regiões, algumas cidades que foram escolhidas, mapeadas para serem centros de governo, que é impossível um governador daqui sentado na cadeira de Manaus dar conta do interior. A gente sabe que tem os prefeitos, mas a responsabilidade do governo ela é prioritária, ela tem que estar lá na frente para poder levar o progresso para o interior. Esse é o nosso projeto. Você quer criar polos administrativos? Nós vamos criar polos administrativos, quase que seriam subsecretarias de governo para cada cidade. Então, a gente já tem em vista quais seriam as cidades, né? A gente dividiu assim, norte, sul, leste, oeste e sudoeste, que é aquela área lá de Irunepé, né? Que tem ali a mais distante. Fronteiriça. E Irunepé será uma subsede. Lá, Tefé, outra, Tabatinga, outra, né? Lábrea, salvo engano, a gente viu para a área mapeada. Quais seriam as outras? Nós são 6 subsedes. Essas subsedes, elas vão congregar aquela região. Elas vão ser responsáveis. Então, onde puder chegar a estrada para ligar os municípios internamente, será feita. As pessoas vão sentir o braço do governo. Vão sentir e vão sentir a mesma abençoar. São regiões esquecidas, né? Totalmente, né? Totalmente. E todas elas têm um potencial incrível de desenvolvimento. Não só com projetos, né, de criar desenvolvimento mesmo econômico, com atividade para aquele município se desenvolver, né? Como também sair para o mundo. Nós temos aqui do lado, né, Altazes, que pode ser um polo de laticínios fantástico. Aí, além não vou nem falar do potássio, né, que ainda... A nossa universidade é grande. Exato. Professora, você sabia que há um tempo atrás, inclusive eu conversei com um professor que trabalha contigo, que a gente entrevistei, é o professor Robson. Aquilo é um... Ele já foi entrevistado da temporada anterior. Robson o Robson, eu já disse, ele tem lugar cativo no meu projeto de governo. Você sabia que a gente fez, brilhante, a gente fez uma parceria com a Fameto? Tem uma parada de ônibus, a parada mais antiga da cidade de Manaus, lá na frente da UEA. A Energinha apoiou, fez uma parceria com a Fameto. A gente fez a baixa de material e de supervisão com os alunos de arquitetura e de engenharia. Que bom. E nós remodelamos uma parceria, são maravilhosas. Nós remodelamos aquela parada de ônibus. Sim, eu estive lá. É a contribuição, né, dos universitários na sociedade. Eles conseguem ver na prática qual a transformação que eles conseguem operar no entorno deles. Isso é muito importante. Muito. O que eu ia te falar é que é o seguinte, você está falando da parte de mobilidade. Tem um estudo que a gente fez. Você pega a aula do Amarelinho, de Educandos ali, Puraquequara, tá? Sim. Você sabia que do Puraquequara para Ponta Negra, de ônibus, cidadão ele leva 2h30, 2h45. Ele leva 40 minutos de barco. Nós temos um projeto, né, que eu cheguei a conversar com o professor Robson sobre isso. Se a gente criasse modais fluviais com terminais sustentáveis, sim, turisticamente, a pessoa leva o mesmo trajeto em 30 minutos. 30 minutos, 40. Você poderia criar para barcos elétricos com sustentabilidade. Então, na minha opinião,
eu acho que falta a gente investir nessa parte turística e sustentável, Sim, né? E você vai otimizar o tempo das pessoas, você vai otimizar o serviço público. Então, acho que tem muita coisa para ser feita é nessa área. demais. Olha, o que está faltando aqui é serviço, porque o que fazer não falta. Então, assim, o que há, a meu ver, é falta de vontade política mesmo, ou talvez falta de visão. Nós estamos aí sendo vítimas de gestores que eu nem sei se posso dar esse nome, mas incompetentes mesmo, porque não há vontade e nem há capacidade. A gente vê por coisas muito banais, né? Que a gente poderia fazer soluções simples, que seriam de grande impacto, para transformar Manaus. Olha, eu até converso, né, que a gente pode aplicar não para segurança apenas, mas para tudo a teoria das janelas partidas, quebradas. Porque isso é provado que quando você tem um meio ambiente que está deteriorado, a criminalidade aumenta, a falta de cuidado, a pessoa, tipo assim, ela vê um lixo, ela vai jogar também. Então, se você começar a mudar os espaços, as pessoas tomam conta. Eu dou como exemplo a própria Fometro, que tem 23 anos, e eu desafio você a entrar hoje. Óbvio que meu aluno reclama, e graças a Deus que ele sabe reclamar. Eu não reclamo quando ele reclama, porque eu acho que a gente cresce com as críticas. Ah, olha, tem um buraco, tem uma goteira. Vamos lá consertar. Mas se você olhar no todo, eu não tenho depredação, eu não tenho parede suja, eu não tenho parede pichada. O meu aluno sabe se comportar porque ele sabe que aquilo é para ele, não é para mim. Tem um trabalho que está sendo desenvolvido na Prefeitura de São José dos Campos. Eu tive a oportunidade de conhecer o prefeito há pouco tempo, o prefeito Anderson, que até mandar um abraço para ele aí. Eu achei fantástico a forma com que eles trabalham. Eles têm uma secretaria de zeladoria da cidade, Sim, aqui já deveria ter. né? Ele pega um ônibus, aí isso é uma vez por semana, se eu salvo engano, uma vez a 15 dias, com todos os vereadores e vai para as ruas para conversar com a população, Sim. para saber o que está precisando de upgrade, o que precisa melhorar, quais são os problemas. Então eu acho que realmente tem muita coisa. E eu acho que isso tudo que a gente está falando se resume numa coisa: gestão. É gestão, Né? é ideia. Eu vou partir desse princípio, professora, para te fazer duas perguntas. No teu conceito, né, e são palavras que a gente trabalha na nossa empresa e que tem no nosso podcast, qual o grau da importância, seja na gestão privada como na gestão pública, da inovação e da tecnologia? Olha, total, né? A gente tem visto aí os exemplos pelo Brasil afora, dos lugares onde que nós temos aí o Brasil dividido mais ou menos em 2 ou 3, né? Porque tem um Brasil atrasado e tem um Brasil progressista. E a gente tem visto quanta inovação e a tecnologia tem dado certo em alguns lugares. A gente precisa incentivar isso com mais frequência. Né? São Paulo, a gente vê até em cidades do interior que são exemplo, né, de energia fotovoltaica, de uso, de preservar com sustentabilidade as coisas. Quer dizer, você faz o uso, mas você não depreda, você cuida. A gente tem assim, ações aqui que são absurdamente temerárias, eu diria. Eu acabo de passar aqui pelo Mindu para chegar aqui. As coisas não se sustentam. Eu tenho um ditado que diz assim que o tempo ele é implacável, ele acaba até as coisas imateriais, né? Materiais e imateriais. A gente envelhece e as coisas também. Então você tem que dar manutenção. Você vê também de tecnologia o Smart Sampa em São Paulo que tem feito a revolução que tem feito. As lâmpadas de LED aí com é fotovoltaica, né? A questão da energia solar para usar para os espaços onde vai ter dificuldade de acesso. Isso é fator de repressão à violência, porque a violência ela se dá em lugares escuros. Pela eliminação pública. É fundamental, né? E a gente sabe onde são as necessidades. A gente vai aqui em lugares em Manaus que são completamente escuros. Isso é falta de uma secretaria de zeladoria, de um olhar mais cuidadoso do prefeito, né? O prefeito ele só cuida de onde ele passa, aparentemente.
É que a gente tem que criticar mesmo, porque a gente, como cidadão, é refém de um mau gestor, né? Porque o que adianta a sua casa ser maravilhosa numa cidade favelizada? Não, a gente tem que ter uma casa boa, num lugar bom de se morar, de se viver, porque isso é que valoriza a tua casa, o teu negócio. Então, assim, é fundamental. E nós estamos num lugar que tem essa, vamos dizer assim, é propício à inovação. O Amazonas, ele tem condições de oferecer para os universitários. Turista, né, professora? Que é um outro tema que a gente vai já abordar. Olha, essa história que você falou do amarelinho, dos barcos, é uma coisa que está no meu projeto. É algo que está, inclusive, numa visão minha privada para o Tropical Hotel, porque eu conversando com uns executivos de uma empresa aqui do distrito, e eles falaram, a gente ficava muito no Tropical. Mas agora, com esse trânsito, como é que eu vou vir do Tropical para cá? Eu falei, não, nós vamos ter um barco a jato, aqueles velozes que vai te deixar do Tropical lá no Porto da Ceasa. Aí vai chegar naquele porto que tá lindo, né? Muito legal. Mas a gente vai mudar o porto, se Deus quiser. Mas ele vai... Oh, nossa, mudou. Já querem ir para lá. Por que isso? As pessoas querem aliar as duas coisas, né? O tempo é precioso. Então, assim, a gente tem que ter essa visão. Nós não temos nada. A gente precisa avançar. Então, assim, Manaus, o Amazonas tem um potencial gigantesco que tem que ser tratado à altura do tamanho que nós temos. Nós somos um estado que temos visibilidade. Olha, Manaus tinha que ser um hub. Nós estamos a 4 horas e 40 minutos dos Estados Unidos. 4 horas e 40, 2 horas e meia do Caribe. É inadmissível que nós não tenhamos uma atividade turística à altura do nosso potencial. Essa logística nossa é tão louca, professora, que se a gente analisar a distância para os Estados Unidos, é mais perto do que próprio Sul e Sudeste. Sim. Então, o Caribe Eu vou direto para o Rio de Janeiro, dura 4 horas. Mais 40 minutos você está em Miami. A gente está daqui para Guiana. Você vai para Panamá, você vai para... Sim. Professora, vamos falar agora de Santa Casa Tropical Hotel. Eu acho que é muito legal a gente abordar esses dois temas, né? Vamos começar pelo Tropical. Eu queria saber, assim, de onde que veio a tua ideia de absorver o Tropical? Eu lembro que eu era criança e eu ia para aquele zoológico, né? E eu tô sabendo que você já está reconstituindo o zoológico, está fazendo um excelente trabalho lá. De onde que veio essa tua ideia? Qual a tua intenção em relação ao Tropical? E, assim, o que eu achei uma sacada muito legal como empreendedora e dentro da educação é que, assim, com o Tropical, tu pode usar um laboratório para a tua própria faculdade dos teus alunos, seja na administração, na parte de engenharia, na parte médica, na parte de hotelaria. Fala um pouco sobre o Tropical Hotel, professora. Então, olha só, eu sempre achei que o turismo é uma matriz econômica que é ignorada aqui no nosso estado. Então, eu sempre tive vontade de empreender no turismo, né? Então, assim, era meu objetivo começar a trabalhar com hotéis de selva, ter um hotelzinho de selva bem montado no modelo que tem na África, que funciona pra caramba, né? Aqueles hotéis. A gente fez uma viagem, e eu sempre dessas viagens eu pego assim, as ideias, e eu pensei, pô, a gente pode fazer algo assim lá em Novo Airão, que a gente tem. Novo Airão é bonito, né, professora? É muito bonito. Aquele pôr do sol é maravilhoso. Das Anavilhanas, né? É uma pintura. Aliás, o tapete, o carpete do Tropical, ele é inspirado no arquipélago das Anavilhanas. Então, de repente, apareceu o leilão do Hotel Tropical e meu marido teve a ideia de fazer uma proposta, né? O Wellington disse, vamos fazer uma... Eu achei, nossa, imagina, né? Você pensar num Tropical. Mas acho que Deus queria colocar em boas mãos e certamente Ele escolheu a gente porque sabia que nós iríamos fazer um trabalho que vai beneficiar não só o Estado, mas toda uma população. A gente ainda não tem essa dimensão, mas vai ter. Tá? Professora, eu só um parêntese aí. Eu criança eu ia no Tropical, né? O Tropical era do Grupo Varig. Então, Tropical, ele não tenha dúvida, o Tropical ele é uma referência nacional.
Na verdade, o tropical ele entra na categoria de resort, salvo engano. E você não tem concorrência para a estrutura que tem o tropical. Não, Você não tem. o tropical ele é uma obra que mostra o que é uma obra feita para durar, né? Não é aquela obra de passagem. Então, quem trabalhou agora nessa fase de Reconstrução. retrofit, né? Que o nome agora tá, Retrofit. que é uma reforma, quer dizer assim, preservando toda a identidade do hotel, que ele tem identidade, né? Ele tem Imponente. aquela imponência, sabe o que ele significa e o que ele vai significar, principalmente, olha, para todo mundo que trabalha lá. Todo mundo tem orgulho em colocar a obra do Tropical no seu currículo. Então, assim, nós vislumbramos esse mundo de possibilidades que ele vai trazer, inclusive para a nossa faculdade, que é um campo de estágio gigantesco, né? Para nutrição, gastronomia, administração, Turismo. tudo. E o turismo, É o a foco porta principal. que ele vai abrir, né? São 580 apartamentos. Ele vai inaugurar agora com 380, vão ficar 200 para a segunda etapa. Mas ele vai revitalizar o turismo aqui na nossa cidade. Não tenho dúvida. Tem dúvida disso. Então, assim, para nós é motivo de muito orgulho, não é fácil, foi um esforço imenso, porque nós não tivemos apoio de nenhum ente do poder público e nada, muito pelo contrário, se puder até dificultar, dificulta. E é realmente a visão que a gente vai trazer de movimento para a cidade. Já tem aí a previsão de retomada da rota da American Airlines vinda de Miami. A gente quer trazer uma rota direto do sul, do Chile, para cá, para Manaus. E isso vai movimentar todo um mercado, né? Não só artesanato, restaurante, receptivo, guias, enfim. E também servir de base para o turismo que vai para o interior dos pescadores, que hoje eles não trazem a família e agora vão poder trazer. Ele entrou, quem vai administrar é a Marriott Bonvoy, que é uma rede internacional que hoje tem os maiores e melhores hotéis do mundo, 250 milhões de filiados no banco dele de fidelidade. E eles mesmo estão assim empolgadíssimos com a perspectiva de movimentação que tem. Ele já é um hotel extremamente procurado na rede e ele entra numa categoria especialíssima da Marriott, que é a Tribute Portfolio, que são hotéis especiais, têm uma história, que são icônicos no mundo inteiro, que é o nosso Tropical, que não é meu, é nosso, né? Com certeza. Patrimônio nosso. Então, assim, a gente está muito feliz com a proximidade da reinauguração dele, que deve ficar neste setembro, agosto, por aí. A gente já está em fase de finalização. E tem lá o zoológico, que não vai ser administrado pela Marriott, mas já foi adotado por nós. Nós hoje temos nossos alunos de veterinária que vão lá, né, trabalham lá. Tem um biólogo que acompanha, ele se transforma não mais num zoológico com aquela concepção tradicional do bicho aprisionado, mas um centro de acolhimento de vida selvagem, principalmente esses animais que são resgatados em situação que são presos aí por pessoas, caçadores e ilegais. E o IBAMA tem mandado para a gente acolhe esse animal, prepara ele para, se for o caso, reingressar na natureza. Se não for, ele está lá, né, como aquele jacaré que foi apreendido lá naquela seca. Ele hoje mora lá, eu digo que ele não vai, Come bem, né? não vai querer sair de lá, porque ele toma banho, é escovado. Gente, ele tem uma mordomia danada. E tem vários animais que estão lá há muito tempo e que não tem mais condição de ser reinserido. Legal. E outros, os que tem, depois a gente prepara para reinserir. Então, ele vai ser aberto, inclusive, para os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, para as crianças fazerem excursão, interagirem com os animais, verem o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente fala de meio ambiente, mas a gente esquece que nada é feito sem educação. Então, a educação ambiental, ela é para isso, para preparar as gerações para respeitar a natureza. Professor, aproveitar a tua deixa, a questão da arborização. A cidade de Manaus, o Tropical tem uma área muito legal, preservada. Muito preservada. A cidade de Manaus, eu viajo muito
eu fico muito triste. Eu vou falar 2 cidades do Brasil que são mais arborizadas que Manaus: Porto Alegre e São Paulo. Qual a tua visão? Vira e mexe a gente vai acabar esbarrando na sustentabilidade, que eu acho que é um tema. Eu acho que hoje é o tema mais necessário para a humanidade, né? Para a nossa preservação. O que tu entende da importância de arborizar a tua empresa, um local, a cidade, o estado? O que tu pensa de arborização? Fundamental, e não só pela questão estética, né, que precisa. Manaus é uma das cidades menos arborizadas do país, o que é uma contradição, já que a gente vive no centro da maior floresta, né, do mundo, e a gente não tem árvores. E eu critico realmente, porque isso é a responsabilidade do poder público, parar com gestos demagógicos e fazer o que tem que ser feito, que é, de fato, um censo arbóreo para ver qual a nossa necessidade, plantar nos lugares adequados. E para tudo isso, voltamos à velha questão da gestão. Não é porque eu vou plantar aqui no meio dessa rua, né? Aí você vai ali na Constantino Mério, até outro dia estava mostrando, tem uns galinhos que pretendiam um dia ser árvore. Ora, nada dá desse jeito, Johnny. Ou você planta direitinho e cuida para que a árvore floresça e cresça, ou não vai dar certo. Então a gente não tem um horto adequado para plantar e desenvolver as mudas. E olha, a gente está falando de um lugar que é propício para isso, né? A gente tem que ter também essa questão, e a gente faz isso, a questão da educação ambiental. Outro dia até eu ouvi que o prefeito deu 10 mil mudas. Meu amigo, 10 mil mudas sem explicação vão morrer, né? Então ele devia plantar mesmo, rearborizar. Isso diminui a temperatura, diminui mesmo, né? Manaus precisa. E Manaus é quente e úmido, né? Tem algumas situações, por exemplo, em muitos condomínios agora ali, principalmente na área do Tarumã, a gente tem que ter plantio compensatório. Se eu autorizo, para que eu vou dificultar a vida de quem quer construir com licenciamento se eu não faço as minhas exigências para construção? Por exemplo, plantio compensatório. Vai derrubar isso, tem que plantar isso e já entregar pronto. Você sabe, professora, que a Faber-Castell faz os lápis? Para cada um lápis, ela planta 100 Tem que árvores. ser, né? Isso se chama de plantio compensatório. Mas nós, eu acho que nunca fez um censo arbóreo, tem que fazer para saber quais são as nossas necessidades. Aí você vê aqueles gigantes da floresta, meu Deus do céu, que floresta! Qual foi a floresta ali, né? Deveríamos ter, de fato, os nossos parques estão abandonados, todos, sem exceção. Você não pode ter um dia no parque aqui. Quem é que sai para passear num parque aqui? Quem? Eu passei a minha infância passeando ali na Praça da Polícia, que era um lugar bem arborizado, bem agradável, você podia levar a criança para passear. Praça da Matriz, não tem nada. Manaus é uma tristeza, mas isso é falta de visão e falta de gestão, porque para tudo na vida precisa disso, né? Professora, vamos falar um pouquinho de Santa Casa. Queria, assim como Tropical, de onde que veio essa visão empreendedora da Santa Casa, aonde eu entendo que ali tu tem um resgate histórico e até pela localização vai ajudar muito a parte de saúde, né? Acesso à saúde. Então fala um pouquinho sobre a ideia da Santa Casa. Olha, a Santa Casa também, assim, a gente já tinha, né, o nosso projeto do nosso hospital universitário, que seria na Torquato Tapajós. Ali a gente tem um terreno e seria lá, um projeto de vanguarda, moderno. Mas aí, na ocasião, de novo, o Wellington viu que a Santa Casa ia a leilão. E aí ele falou, vamos resgatar a Santa Casa e trazer de volta o que ela era. Porque eu acho que todo o povo de Manaus, né, tem uma história ali com a Santa Casa. Muita gente nasceu na Santa Casa. Muita gente passou pela Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa é a beneficente portuguesa. E as Santas Casas de Misericórdia estão vivas em todo lugar do Brasil. Aqui é que ela morreu. Mas vai renascer. Nós estamos aí finalizando o Tropical para dar sequência na Santa Casa, que é um pouco mais demorada por conta da questão do tombamento, né? Tem outras licenças. Mas o nosso plano é já iniciar o hospital universitário, que vai atender o SUS
e que vai dar para o povo de Manaus um atendimento de vanguarda. A gente vai mostrar que sim, é possível fazer isso, que tem condições e que é, hoje, um negócio que a gente está precisando aqui na nossa cidade. E aí é mais um campo de estágio também aberto para os nossos alunos. Nós vamos ter residência médica, vamos ter nossos estagiários de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, de tudo. A gente sempre faz, eu digo que é a interdisciplinaridade com tudo que a gente faz das nossas obras e aproveita para dar espaço para os nossos alunos, porque esse é o objetivo de todo negócio, né? Gerar riqueza, riqueza gerando riqueza. É isso que a gente Eu acho que Pra é o pensamento. é isso o caminho. É o caminho. Professora, vamos falar um pouco do futuro. Qual que é o futuro da Maria do Carmo? Olha só, hoje o meu futuro está muito ligado ao que eu quero fazer pelo Estado, é a política. A gente, como empresário, sempre assistiu, eu diria assim, a política como algo que fosse para alguém que não seríamos nós. Isso eu acho que é uma visão geral que todo mundo tem. A política é para os políticos. Mas quem são os políticos? Somos nós. O povo é político, né? A política é do povo. Então, assim, eu acho que é um resgate nesse sentido. Eu entendi que, como eu gosto dessa ideia de que nós estamos num mundo, não de passagem, mas para transformar o mundo que a gente vive, hoje o cenário que eu preciso transformar é dependente da política. Então, assistir o nosso Estado tem regredido, retromarchado ao longo dos últimos 20 anos. Eu vou marcar só 20, porque eu acho que a retromarcha começou com 30 e foi, né? Mas foi mais lenta. Mas agora a gente está sentindo assim com muita força a decadência local. Então, assim, a gente sabe, você sabe certamente, a gente faz a comparação que a gente vê quando viaja e a gente vê sim, que nós estamos dependentes de boas políticas públicas que incentivem o crescimento da nossa região. Então, é nesse sentido que eu venho para contribuir, para mudar, fazer uma mudança aqui do paradigma, para mostrar para as pessoas que sim, a política muda a vida da gente. A boa política, ela tem esse condão. Então, eu venho colocar minha experiência, a minha competência como gestora a serviço do meu Estado. Um legado para deixar aí para as gerações futuras, que elas tenham esse caminho aberto, onde a política seja uma coisa de fato boa que transforma a vida das pessoas. Né? As pessoas me questionam, mas você não tem experiência política? Eu digo, a experiência política que está posta aí eu não quero, porque ela transformou o nosso Estado num Estado que é muito rico em recursos, mas é pobre para as pessoas, pobre para a gente que vive aqui. Então, essa mudança eu quero ser, né? Eu quero contribuir para essa mudança. Então, esse é o meu futuro, mais o próximo. Professora, eu te desejo toda a sorte do mundo. Gente, a gente está finalizando aqui nosso podcast. Passou rápido, as coisas boas passam rápido, né? Eu acho que a educação transforma e pessoas como você transformam a vida das pessoas. Eu queria te agradecer muito pela tua presença. Eu realmente achei muito interessante a entrevista. Não te conhecia pessoalmente, né? Foi um prazer. Espero te receber aqui mais vezes, né? E as portas estão abertas e o microfone é seu agora para... Obrigada. Eu quero também, né, parabenizar, agradecer mais uma vez ao Afonso pela oportunidade e também parabenizar pelo teu trabalho, que é maravilhoso. Obrigado. Aí, transformando vidas. E é isso que a gente quer. E eu quero realmente agradecer a oportunidade de falar para o povo do Amazonas, né, e trazer toda a minha vontade para fazer essa mudança que a gente sabe que precisa, com muita coragem, com muita força e com muita determinação. Fazer do Amazonas aquilo que ele nasceu para ser. Um estado maior do Brasil, um estado grande e rico, com um povo maravilhoso que merece atenção. Obrigada. Obrigado, professor. Gente, obrigado por mais um podcast. Agradecer ao Papai do Céu, sem ele a gente não estaria aqui. E como todo episódio a gente faz, eu vou ler uma passagem da Bíblia. Hoje a gente vai falar de Isaías, capítulo 60, versículo 22. O mais pequenino se tornará 1000,
o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Tchau, tchau.